Uhum. E aí, como é que faz? Uhum. Apertar na mão. Filho da puta. Sua voz tá saindo, Luiz. Não, não está aparecendo a imagem aqui. Espera aí. E agora, vai? Foi? Pra mim foi. Caraca, mas não está aparecendo nada aqui. Porra, sacana isso. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, professor. Tá dando para ver a tela, tá dando. Porra, mas não estou conseguindo botar aqui. Ah, já descobri o que é. Está me vendo agora? Não. Eu não estou vendo, não. Vamos fazer o seguinte, fazer isso aqui. Agora vai. Agora foi? Então vamos que vamos. Agora foi. Muito bem. Ah, agora foi. Olha eu aqui aparecendo. Beleza. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre qualidade de vida no trabalho, né? Dando continuidade, uma parte muito importante e que é algo que compõe a segurança do trabalho. Na verdade, a função do técnico não é simplesmente evitar acidentes, mas o técnico ele também tem a possibilidade, ele tem a responsabilidade de promover a qualidade de vida no trabalho. E como é que se faz isso? Nós vamos ver hoje que existem 3 tipos de ações que são importantes. Na verdade, só tem elas, né? Essas 3 ações para a qualidade de vida no trabalho. Nós vamos analisar tudo isso. Nós vamos ver também a importância da qualidade de vida no trabalho e falar de uma coisa que é fundamental, além da prevenção de acidentes, mas é também a questão da saúde mental. Como nós já vimos desde lá no início, desde a primeira aula, grande parte dos acidentes são provocados por falha humana, ou seja, grande parte dos acidentes são causados por fatores que nós podemos evitar, correto? E é claro que quando a gente fala disso, a gente pensa numa coisa muito importante, que é o quê? O nosso comportamento. O nosso comportamento ele acaba produzindo muito mais acidentes do que as condições do ambiente de trabalho. Então, recapitulando tudo que eu já disse nas aulas anteriores, a maior parte dos acidentes se dá por questão de atos inseguros e não tanto por condições inseguras. Portanto, a segurança é algo que está sob o nosso controle. E uma das formas de a gente trabalhar isso muito bem é utilizando a qualidade de vida no trabalho. Vamos ver um pouco alguns conceitos que envolvem a qualidade de vida no trabalho, para a gente poder nortear, então, o que vai vir a seguir. Uma coisa muito importante é falar sobre as doenças profissionais do trabalho. Tudo começa com relação às doenças profissionais do trabalho. Não é só a questão dos acidentes em si, mas de doenças que podem acontecer no ambiente de trabalho por conta da natureza da atividade laboral daquele colaborador. Não sei se todos já tiveram a doença, né? A disciplina de doenças ocupacionais, mas era fundamental para a gente poder entender como algumas condições clínicas acabam acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Agora, algo também muito importante é considerar as doenças, que faz parte da minha disciplina, é entender o impacto do ambiente de trabalho na saúde mental. Então, dada a importância da saúde do trabalhador, o Ministério da Previdência, no dia 6 de maio de 99, ele lançou um decreto 3.048, e nesse decreto ele regulamenta as doenças profissionais e do trabalho.
Ok? E olha que coisa interessante. No mesmo ano, no dia 18 de novembro de 1999, saiu uma portaria número 1339 do Ministério da Saúde, que trouxe uma lista de doenças relacionadas ao trabalho. Só que nessa lista de doenças relacionadas ao trabalho, existe um capítulo específico sobre transtornos mentais e do comportamento. E aí a gente começa a entender a importância do comportamento e o que está atrás dele, por trás do comportamento. A importância da saúde mental para as condições de trabalho. Dado que nós podemos mapear naquele ambiente riscos físicos, químicos, biológicos, mas os riscos psicológicos, eles não têm tanta atenção dos técnicos de segurança do trabalho como deveriam. Por isso é importante a gente se alertar para isso. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, as principais causas de incapacitação no mundo se devem, primeiro, por depressão. Existem vários tipos de depressão. E aí está escrito, né, depressão maior. O que é depressão maior? Seria o tipo mais grave de depressão. Tá? Então, segundo lugar, esquizofrenia é um transtorno que capacita muitas pessoas para o trabalho no mundo. Uma terceira condição de incapacitação é o transtorno bipolar. Né? O transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico e esse transtorno psiquiátrico ele tem a presença de ciclos. Então, no ciclo, a pessoa tem um estado de euforia muito grande, um estado de excitação muito grande, que é a fase maníaca, e logo em seguida não, mas um tempo depois, a pessoa ela apresenta quadros de depressão. Então, ela sai da mania e ela entra na depressão. Se alguém com o microfone ligado aí, desabilita o microfone, por favor. Quarta condição é o alcoolismo. Se alguém ainda com o microfone aberto, só dá uma silenciada, por favor. O alcoolismo. E uma coisa muito interessante é que o alcoolismo, embora ele esteja aí relacionado com a quarta principal causa de incapacitação no mundo, o alcoolismo ele vem junto com os transtornos, que é o que a gente chama de comorbidade. Ou seja, é um problema que ele não vem sozinho, ele vem acompanhado com outros problemas. Então, é muito comum vermos, por exemplo, pessoas que têm depressão e associada à depressão o alcoolismo. Uma pessoa com esquizofrenia e associada à esquizofrenia ao alcoolismo. É a mesma coisa com o transtorno bipolar, por exemplo. Muito bem. E, em último lugar, né, nós temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que realmente é um transtorno muito incapacitante. Todos eles são, mas o TOC ele é muito característico, porque ele se expressa no comportamento da pessoa de uma maneira muito perceptível, muito visível, e incomoda muito, claro, não só a pessoa que é portadora desse transtorno, mas aqueles que convivem com essa pessoa. Agora, no Brasil, quais são os problemas que mais causam afastamentos do trabalho no Brasil? Vamos pensar. Nós falamos... Oi? Um quadrado aí de novo aí no slide. Obrigado por avisar, obrigado. Ele está dizendo que o meu tempo está acabando. Então, olha só. Quais são os problemas que mais causam afastamento do trabalho no Brasil? Olha que coisa interessante. Peraí, papai já vai te dar. Esse aí é o teu ali, ó. Lá. Capacitação no mundo. Nessas causas de capacitação no mundo, nós vimos a depressão, nós vimos a esquizofrenia, o transtorno bipolar, nós vimos também o alcoolismo e o TOC. Agora, no Brasil, quais são os problemas que mais causam afastamento? Bom, nós temos aqui lesões e envenenamento. Pessoas que acidentam muito por causa de lesões e envenenamento. Doenças musculares, como DORT, a doença causada por movimentos repetitivos, a exaustão da musculatura. E doenças mentais. Olha que coisa interessante. As doenças mentais são a terceira maior causa de afastamentos do trabalho no Brasil.
Vamos lá, perguntas? Sim, professor, perguntas. Boa- Pode falar, estou ouvindo. Tem mais alguém falando aí? Aqui é o Marcelo. Pode falar, Marcelo, estou te ouvindo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Professor, em relação a esses transtornos todos, esses problemas que dá nas pessoas, faço até um levantamento, um comentário com o senhor e com a turma, que eu, como técnico de enfermagem, eu vejo tem muita pessoa que realmente vem se suicidando e entrando muito em depressão, cada dia mais o índice vem aumentando. Principalmente, eu estou falando principalmente na enfermagem, que não consegue lidar com o dia a dia, vendo tudo que vê dentro de um hospital. Qual é o seu nome? Marcelo Silveira. Marcelo, você fez uma ótima colocação, porque os profissionais de saúde estão entre os profissionais que têm maior incidência de transtornos mentais. E é claro que alguns transtornos, como, por exemplo, a depressão, são fatores de risco para o suicídio. Porque percebe-se que o comportamento suicida ele tem uma ligação com os transtornos mentais. Então, dos transtornos mentais, aquele que mais causa o suicídio, que mais pode levar as pessoas a se suicidar, é a depressão e o transtorno bipolar. O que não quer dizer que todas as pessoas que tenham depressão ou transtorno bipolar, elas vão cometer suicídio. Tá joia? E também não quer dizer que somente os que cometem suicídio têm esse transtorno, mas é um fator de risco. Então, é muito interessante você ter colocado isso, porque os profissionais de saúde, e você como profissional de saúde percebe isso na tua prática, que existe um adoecimento mental devido às condições de trabalho. Portanto, ações para produzir qualidade de vida no trabalho do profissional de saúde é importante para minimizar os impactos das condições de trabalho na saúde mental do trabalhador. Ok? Mais alguma pergunta? Não. Obrigado, professor. Ok. Tem outras pessoas que levantaram a mão? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Pode falar. é o Vinícius, Fala, de Vinícius. Campo Grande. Boa noite. É sobre também um problema que tem, né, em empresa de estaleiro e outras indústrias também. É muita hora extra. A falta de sono da pessoa também causa muito acidente também, né? Afastamento. Perfeito. Existem pessoas que precisam, né, trabalhar, fazer hora extra para conseguir um dinheirinho a mais. Só que isso tem um preço caro para a saúde do trabalhador, porque o sono ele tem uma função importantíssima na manutenção da nossa saúde física e da nossa saúde mental. É durante o sono, e aí eu vou ser bem específico, é durante o sono noturno que são produzidas uma série de substâncias químicas, neurotransmissores, responsáveis pela regulação do humor. Por exemplo, a serotonina. Então, se a pessoa ela não dorme bem, não tem um sono de qualidade, ou tem um sono insuficiente, provavelmente ela vai, com o tempo, desenvolver problemas de regulação do humor. Que aí nós voltamos na depressão, no transtorno bipolar, ou ter ataques de ansiedade, em decorrência de uma má qualidade de sono. Tá? Então, assim, existe também o sono como um reparador da nossa saúde física e mental. Tá joia? Professor? Diga. Tá ok. Obrigado. Nada, vamos lá. Alguém mais quer falar? Leonardo de Campo Grande, professor. Leonardo, vamos lá, Leonardo, pode falar. O que seria lesões e envenenamento, professor? Lesões é quando a pessoa, por exemplo, cai, ela quebra um braço, é uma lesão. Ou quando
na verdade, é um trauma, né? Mas vai ocorrer uma lesão também. Ou quando a pessoa ela corta um dedo, ou faz um corte no braço, alguma coisa desse sentido. E envenenamento é a ingestão de alguma substância que ela não deveria ingerir, como, por exemplo, gases no ambiente. É para isso que tem, por exemplo, equipamentos que conseguem mensurar a quantidade de determinados gases no ambiente. Porque existem algumas substâncias, o gás, o metano, por exemplo, que ele não tem cheiro. E aí a gente entra num ambiente, não sente o cheiro do metano e pode se envenenar. Tá? Então, essa é uma condição. Ou então ingerir alguma coisa que não deveria se ingerir e por aí vai. Consegui explicar? Sim, sim. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Professor, Vamos lá. boa noite. Aqui é o Samuel. Vai lá, Samuel, pode falar. Nessa parte do envenenamento, por inalação também pode se considerar como envenenamento? Sim, que é o que eu estava falando, a questão dos gases. A pessoa está no ambiente e está inalando os gases e a quantidade desses gases em excesso vai gerar toxicidade, levando a pessoa a envenenamento e até morrer. E se não morrer, pode até ter sequelas, né? O que mais? Tudo certo? Posso seguir? Então tá, vamos que vamos. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho mais 1 minuto e meio. Deixa eu ver se dá para falar outro slide aqui antes da gente encerrar. Vamos lá. Falando sobre saúde, doença mental e trabalho. Olha que coisa interessante. Por que é tão importante a gente falar sobre saúde, doença mental e trabalho? Porque o estresse ele é um elemento muito presente nas relações de trabalho. Tá? E dado o estresse como presente nessas relações, nós vemos que isso gera um desgaste mental significativo no indivíduo. Por isso que a gente tem que estar atento e falar sobre isso. Um segundo ponto é justamente nós falarmos sobre as doenças mentais do comportamento, considerando que eles ocupam um terceiro lugar como causa de afastamento do trabalho no Brasil. Também considerando que 30% dos trabalhadores apresentam transtornos mentais leves e de 5% a 10% transtornos mentais graves, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa aqui e eu vou entrar logo em seguida, tá bom? Vamos entrar na sala de novo porque o tempo acabou. Vou só interromper aqui o compartilhamento e já voltamos em seguida. Tá joia? Vamos que vamos.